Fala pessoal, tudo bom? Faz tempo que eu não faço vídeo aqui pra The Loop, mas eu tava vendo esses vídeos aqui e essa série desse canal, que é basicamente uma pessoa, um cara que não sabe nada de código e se desafiou a criar uma ideia, construir um produto com IA, né? Então com AI coding, cursor e tudo mais, e monetizar esse produto para, enfim, fazer $1, né? Então é o $1 Challenge, né? Aqui. E e eu acho muito legal. E eu tô nessa vibe de vibe coding e micro SaaS e tudo mais. E eu tô pensando em, pô, e se eu for por esse caminho também e tentar replicar, talvez possa ser um. Talvez dê muito errado, talvez dê certo, mas talvez documentar esse passo a passo seja legal como conteúdo para Deloop. Então, a ideia aqui é eu seguir, meio que replicar esse desafio e será que eu consigo criar um produto usando IA, e monetizar e conseguir uma venda com ele? Né? E daqui a pouco, pô, será que eu conseguiria mais vendas? Mas eu acho que o ponto principal é qual que é esse processo de criar a ideia, construir o produto e monetizar ele. Boa, vamos lá então. Eu tenho uma ideia na cabeça. Na real, eu já vinha construindo um produtinho no paralelo, mas acabei decidindo no meio do caminho a construir, a documentar, né, nessa série. Mas eu vou seguir um modelinho do zero aqui para mostrar como é que, enfim, como é que eu acho que a gente poderia construir esse produto, partindo pelos pontos de, cara, como é que a gente tira essa ideia, como é que a gente começa o setup disso e como é que a gente, enfim, dá o start no projeto, tá? Então, para esse projeto, eu vou estar usando o Cursor, que é a ferramenta de, de programação, assim, só para contexto. Eu não tenho, não sou desenvolvedor de software, eu tenho um background mais de marketing, mas tenho um conhecimento básico de código e tentando usar a IA para poder programar, eu tenho aprendido cada vez mais, estudado cada vez mais. Então, eu não sou profissional desenvolvedor, mas eu também não sou um cara que não sabe nada de código. E a gente vai usar o curso e a gente vai começar esse projeto por aqui. E aí tem algumas ferramentas que a gente usaria dentro dele. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir um novo projeto. Deixa eu criar uma pasta nova dentro dos meus projetos. Criar uma nova pasta. Ainda não sei o nome, mas vamos ser do 0 ao 1. 0 ao 1, a gente vai abrir esse projeto. E aqui a gente está dentro já do cursor. O que geralmente eu faço? Eu acho que o ponto principal, quando a gente quer começar um projeto de IA, é a gente definir bem quais são, o que é o produto, para quem que é, e quais são as funcionalidades principais que a gente quer dele. E quais são as ferramentas que a gente espera dessa aplicação. Então, qual que é a linguagem, o que a gente vai usar se a gente vai ter autenticação ou não, que é tipo, a gente quer que os nossos usuários façam login, a gente vai ter diferentes planos, qual vai ser a ferramenta que a gente vai fazer para o usuário adicionar um cartão de crédito, e quais são as funcionalidades core desse produto. Para isso, a gente precisa de um PRD, que é um documento, é um Product Requirements Document. Então, basicamente, um documento de requisitos de produto. Eu acho que esse é o ponto inicial para a gente poder começar qualquer projeto de AI Code. E para isso, geralmente, o que eu uso é o Taskmaster. Então, Taskmaster é basicamente um MC dentro do cursor, que ele te auxilia a criar toda essa parte de como é que você cria um, um PRD e com base nesse documento de requisitos, como é que ele quebra em tasks e dependendo da complexidade das tasks, quais são as subtasks abaixo de cada uma dessas tasks. Então é isso que eu vou fazer, eu vou instalar aqui ele. Então a gente vem aqui, a gente pode instalar isso de forma global ou direto no projeto. Eu vou instalar ele direto no projeto, sei que ele é por npm, sei que a gente vai rodar então Node, né? Então eu vou voltar aqui no cursor, eu vou abrir o terminal aqui embaixo, já estou na pasta, eu vou instalar. Ele vai começar a instalar algumas coisinhas e a partir disso, a gente vai começar a trabalhar isso, trabalhar essa ferramenta. Boa, beleza, ele baixou aqui. Então agora, se eu não me engano, a gente vai ter essa. Pô, a gente vai ter o Taskmaster aqui habilitado para a gente. Talvez ele esteja instalado de forma global e não só no produto, mas a gente pode tentar testar aqui para ele. Sobre o nosso produto, o que a gente vai criar? Eu tô com uma ideia na cabeça já faz um tempo, que na RD a gente tem usado o LinkedIn nos últimos meses para fazer uma estratégia de outbound, de convite para eventos presenciais. E eu tenho sentido falta de como é que a gente pode automatizar esses convites pelo LinkedIn. Será que tem alguma ferramenta que automatiza é, esse outreach?
Eu acho que pode ser tanto outbound quanto inbound, né? Digamos que alguém queira, te manda um convite e você pudesse mandar uma mensagem para todo mundo que você adicionou com alguma mensagem de boas-vindas, né? Sem depender do, do plano pago LinkedIn, por exemplo. E aí eu tenho visto no mercado que tem poucas ferramentas boas nesse sentido. Então a gente testou o La Growth Machine, na real, que foi a ferramenta. Deixa eu ver se eu consigo. Que foi a ferramenta, a melhor ferramenta que a gente já viu hoje, assim. Mas é uma ferramenta cara também. A gente tem tipo a Prosp, que é uma ferramenta, na real, uma das melhores também. Mas aqui a gente tá falando de US$ 60 por mês. É tipo quase mais de R$ 300, R$ 300 e lá vai e um pouco mais ali. A gente tem outras ferramentas tipo o Lemlist, que é uma das maiores na real. A Lemlist, ela só a partir do multicanal que você tem em LinkedIn, no todo menor você não tem. E é US$ 79 no plano anual, então US$ 99. Então, será que tem espaço aqui para uma ferramenta brasileira de automação de LinkedIn? E LinkedIn tem sido um canal que tem crescido bastante em B2B, criadores de conteúdo também. Então talvez faça sentido para esses dois públicos ter uma ferramenta de automação de LinkedIn para geração de pipeline. Então você mandar uma campanha tentando agendar conversas com outras empresas de forma outbound, forma inbound, uma forma de talvez gerir os contatos e poder falar com quem comentou num post de forma automática. E, enfim, dar produtividade que vai significar mais receita para esse negócio com um preço mais brasileiro, né? Um preço mais em conta aqui. Então, usando isso aqui como parâmetro. Boa. Eu cortei aqui só porque demorou um pouco do output, mas a gente conseguiu configurar a chave. Então a gente conseguiu. Ele tá gerando, ele já está gerando as tasks. Aqui já na real ele já gerou várias. Vamos ver. Na real, eu vou deletar isso aqui. E aí ele vai setando. Pô, primeiro eu quero setar a infraestrutura do projeto, depois implementar o esquema do banco de dados, então, quais tabelas a gente precisa ter, quais colunas em cada tabela, autenticação do sistema, integração com o Unipile, criação gestão dos leads, começar a criar o flow, né? Então a gente vai ter que ter algum tipo de build de drag and drop, né? Criação desses fluxos precisa ser de uma forma visual. A gente precisa ter algum tipo de motor dos fluxos para gerenciar todas as tarefas dentro do fluxo. Então, isso não tem nem ideia de como a gente vai fazer. Mas vai ter que dar uma pesquisada. Criação de gestão das campanhas, implementar o inbox. Então ele criou tudo isso aqui. Eu vou aceitar. Só vou aceitar. E a gente tem agora a gente tem tarefas. Antes de eu chamar a próxima, vamos ver o que ele vai pedir. E agora ele está puxando as tarefas, então qual seria a primeira que a gente teria que fazer? Legal, não está reconhecendo o formato das tarefas, beleza. Por quê? Deixa eu ver aqui. Terceira vez, hein? Vamos ver. Conseguiu ler de novo. Vamos ver se ele vai criar da forma correta agora, né, as tarefas. Ó, terceira vez, não temos subtestes, mas aparentemente a gente conseguiu criar de novo. Tá, eu acho que agora tá no formato que o Taskmaster gosta, tá esperando. Beleza, ele conseguiu. Agora ele vai chamar a próxima task e a gente vai analisar a complexidade do projeto. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar cada uma das tasks e, com base no conhecimento que ele tem de desenvolvimento, ele vai ver quais são as tasks que têm maior complexidade e se faz sentido a gente quebrar elas em subtasks, tá? Então é isso que ele está fazendo agora. Em algumas ele vai colocar prioridade também, mas vai também vai colocar um score de complexidade nelas para avançar nisso. Talvez essas primeiras, principalmente autenticação, é uma coisa mais chatinha. Integração de API também é bem chata. Então talvez tenham coisas aqui que ele vai quebrar em tarefas menores. Boa, beleza. Então a gente conseguiu esse reporte de complexidade. Então ele está pedindo aqui para expandir as 9 tarefas de alta complexidade para em subtarefas, eu vou falar assim, quero dividir em subtask. Ele quis quebrar todas, né? Então vamos ver como a gente vai fazer isso. Aqui eu acabei acelerando o vídeo porque eu estava só fazendo alguns checks aqui da geração das complexidades das tarefas e fazendo os ajustes finais ali, batendo cabeça um pouquinho para poder fazer rodar a primeira versão do aplicativo e mostrar que ela está online é, localmente, né? Então aqui eu estou fazendo debugging. E aqui eu mostro como eu
conseguir ligar o aplicativo, né? Bom, então é isso que eu tinha pensado para o primeiro episódio. Mostrar um pouquinho da ideia, mostrar um pouquinho de como é que eu lido com o planejamento de um projeto novo, e tentando navegar nesse mundo de IA sem saber programar. E no próximo episódio eu já quero mostrar um pouquinho de como está funcionando, como está indo o projeto atualmente. Então já tem algumas funcionalidades de pé, já tem nome, inclusive, e mostrar um pouquinho e documentar um pouquinho do desenvolvimento até a parte da gente ter o MVP e poder lançar ele. Então, obrigado se você já ficou por aqui e a gente se vê no próximo episódio, beleza? Até mais.